Ei, gente, continuando o nosso rolê de história do século XX, desde a Primeira Guerra Mundial, passando pela Revolução Russa, crise de 29 e agora o nazifascismo. Esse resumo, eu espero que ele seja bem completo, porque, tipo assim, eu estudei muito, acho que é o terceiro resumo que eu faço disso, porque, tipo assim, é uma matéria fácil, mas ela é cheia de coisinhas, então, tipo assim, vamos entender ela direitinho e é isso, fechou. Ó, o que são os regimes nazifascistas? São regimes totalitários de extrema direita que surgiram como uma terceira via ao capitalismo liberal e ao comunismo na Europa pós-Primeira Guerra, representando a perda de fé na democracia. Muito conceito, mas vamos lá. Tipo, essa é a base dos regimes totalitários. Tipo, do regime. Totalitários não, dos regimes nazifascistas. Eu vou explicar o que é regime totalitário depois. Mas, basicamente, se você tiver noção dessa ideia toda, você tem uma tipo, grande noção do que foi o nazifascismo. Aí eu vou contar aqui a historinha de que aconteceu em cada país, na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, mas basicamente o importante é o que é o nazifascismo. O que aconteceu? Regimes totalitários, eu tenho aqui um resumo de totalitarismo pra vocês. O totalitarismo, ele vai, tipo, é importante a gente entender isso, porque é um conceito que provavelmente vai cair em muitas provas que a gente for fazer, exatamente porque ele é um conceito tanto filosófico quanto histórico. É uma interpretação filosófica da realidade e é um conceito que veio sobre regimes específicos, né? Então, o totalitarismo ele é diferente de um regime autoritário ou até um regime ditatorial. E isso é uma coisa que pega muito, porque eu tinha muita dificuldade de entender, eu vejo que muita gente tem muita dificuldade de entender, em qual que é a diferença do totalitarismo. Bom, totalitarismo foi proposto pela Hannah Arendt, que foi uma judia que morava na Alemanha, então ela fugiu para os Estados Unidos. Ela observou as questões na Europa que estava acontecendo e ela propôs uma nova classificação. Até a época dela não existia essa questão de regime totalitário. Ela inventou essa palavra e falou: a gente teve 3 regimes totalitários no mundo até agora, que foi o fascismo de Mussolini na Itália, o nazismo de Hitler na Alemanha e o stalinismo, né, na União Soviética. Existiram outros regimes de tendências totalitárias, inclusive, né, o salazarismo e o franquismo que eu vou falar, mas esses foram os 3 regimes totalitários. Inclusive, ela foi muito importante nessa época, ela participou do julgamento do povo lá nazista, enfim. Mas por que ela falou que esses 3 regimes em si são totalitários? Ela inventou uma nova categoria. Totalitário vem da palavra total, né? Então, essa ação total que o Estado exerce é porque ela vai atingir a sociedade como um todo. E quando eu falo sociedade como um todo, eu também estou falando do indivíduo. Então, ela vai agir no próprio indivíduo como uma ação psicológica mesmo. Vai ser uma ação total do modo que o Estado ele vai se tornar onipotente e onipresente. E esse Estado onipotente e onipresente muitas vezes é relacionado não ao Estado onipotente e onipresente, mas ao próprio líder. Então, ela fala isso no livro dela, que existiam tipo, várias pessoas a serviço do Estado, né? Então, tipo, eu ia lá, eu tinha um vizinho judeu, eu delatava, falava, tem um judeu aqui, e aí chegava o policial pra prender ele tava representando Hitler. Ele tava. É uma personificação do líder. Então o líder estava presente nas salas das casas com a fotinha dele, estava presente como uma personificação de todas as pessoas lá trabalhando pro Estado. E ele vai. O Estado ele tem que saber de tudo, ele tem que estar em tudo, de modo que ele está presente em toda na doutrinação econômica, na doutrina das escolas, né, educacional. Ele está presente na polícia, ele está presente na economia, na política, ele está presente nas propagandas, então ele está presente em todos os momentos. Uma ação total econômica, política e psicológica das pessoas. E isso é uma coisa que a Hannah Arendt vai falar muito no totalitarismo dela. Eu acho que isso parece um pouco abstrato quando a gente fala tipo, de história, vamos falar sobre uma ação psicológica nas pessoas, sendo que eu tô querendo falar sobre nazifascismo. Mas a questão é que isso é muito importante, inclusive para as teorias dela, de que o homem tipo, ele só age mal quando ele tem alguém pra falar pra ele que tá tudo bem, e esse alguém, no caso, é o líder. Seguir isso de modo a nem saber o que estava acontecendo. Enfim, só pensa mesmo nessa ação total, tipo, muito forte. Porque é isso que vai diferenciar o totalitarismo do autoritarismo. Porque o autoritarismo é autoridade no poder. Autoritarismo é de autoridade daquela pessoa que está no poder, e ela vai abusar de poder de certa forma. Mas totalitário é uma ação total, inclusive no psicológico das pessoas.
vai ter uma abolição de liberdades. Não é nem restrição, é abolição de liberdades. Então, vai apagar as individualidades. Isso é muito legal, porque a gente está pensando que, nessa época, a gente estava perdendo a fé no capitalismo liberal e na democracia. Então, se eu estou apagando as individualidades, eu estou tirando exatamente aquilo que a democracia prega. A democracia prega que nós somos indivíduos diferentes e todo mundo vai lá e tem o poder de fala, poder de voz na sociedade para que cada um possa colocar suas ideias. O totalitarismo é exatamente o contrário disso. Ele vai falar que não existem as individualidades. É todo mundo, o povo ariano, é todo mundo através de uma personificação ou uma imitação, ou um servo, tipo, sem o nome, mas só uma profissão dele, como se fosse do líder. Então, é antidemocracia, vem todos como um. E aí, esse sentimento de nacionalismo exacerbado entra justamente ali, de questão de ver todos como um. Todos nós somos arianos, eu não importa o que eu penso, importa o que o Hitler falou que eu tenho que pensar. Então, a gente também tem a questão da propaganda. A propaganda ela é muito presente nesse regime. Então, o totalitarismo, ele é importantíssimo, a propaganda, porque vai promover a personificação do líder. Na verdade, a propaganda, ela funciona em dois viés que são muito interessantes. O primeiro deles é um inimigo externo. Então, a gente colocando a culpa no inimigo externo, e, na verdade, não só um inimigo, mas uma ameaça externa. A gente viu isso em vários momentos da história, a gente coloca que alguém que quer chegar no poder é o salvador do mal que aconteceu. A gente viu isso até atualmente no próprio Brasil, essa polarização do discurso é muito importante pra gente alcançar o poder, mas também, por exemplo, quando a gente teve a Era Vargas, que instaurou o Estado Novo com o Plano Cohen, que no final era uma mentira, era um inimigo externo, uma propaganda de um inimigo externo que eu tenho que salvar, eu sou um líder. Inclusive, Vargas tinha tendências totalitárias. Enfim, a questão é que essa pessoa aí, o Hitler, o Mussolini, é a única salvação para livrar a Alemanha do comunismo, para livrar a Alemanha das garras sujas dos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Então, esse totalitarismo, ele tem muita relação com o terror que essas pessoas vão sentir, na verdade, de uma sensação de constante ameaça. Tô falando muita coisa aqui, é mais um resumido, mas, tipo, a maioria das informações que eu tirei, ela vem muito do vídeo do Parabólica sobre isso, que é muito bom. Então, só pra deixar bem claro das minhas referências, e se vocês quiserem ver lá, é muito bom mesmo. Além disso, a gente tem um fanatismo. Então, o fanatismo em relação ao líder mesmo, trazido por essa propaganda de que eu tô vendo esse líder o tempo todo e ele tá dando balas pras crianças, ele é muito legal, ele vai salvar a gente dessa ameaça que eu tô com medo constante. E a questão do culto ao líder, né? A gente já sabe. E o líder é encarnações do líder mesmo, essas pessoas que vão trabalhar pra ele. A gente também tem a questão do abuso do poder e da autoridade, né? Abuso do militarismo e do expansionismo. Então, regimes totalitários vão ser... eu escrevi aqui as características só pra gente lembrar. Abuso de autoridade, abuso de poder, ausência de liberdade, militarismo, antidemocracia, expansionismo e propaganda com culto ao líder. E aí uma frase que Mussolini falou, que fala muito sobre o Estado corporativista, mas também fala muito sobre o Estado totalitário em geral, é que é tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Só que, lembrando que eu falei que eles são regimes totalitários, então é isso aí que eu acabei de falar, que é um regime totalitário, mas eles são regimes totalitários de extrema direita, é isso que é o nazifascismo, porque, por exemplo, o stalinismo na União Soviética foi um regime totalitário de extrema esquerda. Ele surgiu como uma terceira via ao capitalismo liberal e ao comunismo. Então, a gente tem várias características até agora. Totalitarismo, que é isso que eu já falei, várias características dentro disso. Extrema-direita. Terceira via ao capitalismo liberal e à democracia e ao comunismo. Na Europa pós-Primeira Guerra. Qual que era o contexto da Europa pós-Primeira Guerra? Destruição material, perdas econômicas, ou seja, uma crise muito grande, principalmente depois da crise de 29. O desemprego e a crise foram maiores ainda. Inclusive, por exemplo, a gente já sabe, né, que quando Hitler tava começando a campanha dele, ele, tipo, era um partido minúsculo, mas aí com a crise de 29 ele teve um boom e conseguiu alcançar, por causa mesmo desse inimigo externo, né? Além disso, por exemplo, na Alemanha, nessa época, a galera ia fazer compra no supermercado com um carrinho de dinheiro, tipo assim, muita nota de dinheiro, porque o dinheiro não tava valendo nada. E a gente tem perdas humanas, né, baixas por causa da guerra mesmo. As características do nazifascismo, além dessas que eu falei, são a valorização nacionalista. Isso não tá dentro do totalitarismo, porque o comunismo mesmo, ele é contra o nacionalismo. Apesar de que o stalinismo, ele não, tipo, vai totalmente consoar com o comunismo, o marxismo proposto por Marx,
ainda assim, a questão do nacionalismo é muito intensa nesses lugares, porque elas estão tentando voltar a um passado glorioso. Então, a Alemanha, inclusive, vai chamar de Terceiro Reich, né? O governo de Hitler, porque a gente teve Segundo Reich, Primeiro Reich, que foram incríveis. Na questão da Itália, eles estão querendo voltar ao Império Romano. Então, é um ultra-romantismo para voltar a esse passado glorioso. E o ultranacionalismo também, de achar que a gente é a raça ariana, a gente é os melhores que todos, e etc. E aí, o comunismo, ele não, não entraria nessa questão do nacionalismo, apesar de ser um pouco estranho. Deixa eu explicar. O comunismo, ele tá falando sempre que o inimigo do trabalhador é a classe burguesa. Tanto que tem aquela frase famosa, proletariado de todo mundo, univos. Então, o inimigo do trabalhador é o opressor. Só que quando a gente coloca aqui no meu país que o inimigo tá lá fora, a gente tá lutando contra os nossos próprios irmãos proletariados de outros países. Então a gente tá colocando proletário contra proletário a favor de classes burguesas. Então lá na guerra, quem vai lutar? O trabalhador, o operário, sendo que quem vai ficar sentado na mesa esperando gente morrer e ganhar o dinheirinho dele é o burguês. Então o comunismo em si, a teoria, não, é contra esse nacionalismo, porque fala que nós todos somos mesma classe, mão de obra, que não pode lutar contra si, que a gente tá perdendo o foco do mesmo inimigo que tá usando a gente como marionete pra gente esquecer disso. Apesar de que, por exemplo, na União Soviética, com essa nova revolução, muitos soldados estavam, na Segunda Guerra Mundial a gente vai ver isso, a luta dos soldados estava sendo muito maior e muito mais enfática, e eles estavam tendo um desempenho muito maior que na Primeira Guerra Mundial, porque eles se identificavam muito mais com a causa, não estavam lutando por um czar malvadão, eles estavam lutando pro líder deles, que no caso era um líder totalitário, mas era um líder deles que tinha salvado eles dessa exploração, instaurado um regime melhor. Então, apesar de o objetivo do comunismo nunca ser um nacionalismo, então não vai ter um discurso nacionalista, muitas vezes isso acaba trazendo porque nossa pátria está salva da burguesia safada e agora a gente está lutando contra os burgueses safados de outro lugar. Enfim, deu pra entender? Anticomunismo, né, obviamente, no nazifascismo, ou seja, totalitarismo é uma bolha cheia de coisa dentro, e nazifascismo é uma das coisas, mas, tipo, enquadra dentro do totalitarismo, e existem tipos de governo que são totalitários, e um deles foi o stalinismo, mas o comunismo em si não é totalitário, porque, enfim, são coisas diferentes, ok? Só pra gente ter noção aí, e não falar que nazifascismo foi de esquerda, esse tipo de coisa. A rejeição ao capitalismo liberal, até porque tava dando esse tanto de treta, tava dando essas crises, essas coisas. E o totalitarismo, resumo, que eu já falei pra vocês. Então, esse vídeo tá ficando meio grande. Vou parar por aqui. Isso aí vai ser o nazifascismo, as ideias gerais do nazifascismo. Vou fazer um vídeo sobre fascismo italiano, nazismo alemão, guerra civil espanhola e franquismo. Não, salazarismo em Portugal. Porque muito legal essa matéria, né? É isso, gente. Pensem.